Olá pessoal, boa tarde, tudo bem? Então, como a gente tinha combinado, apesar do feriado, né, a gente tem que fazer a revisão para a nossa prova da semana que vem. Então, hoje o objetivo é exatamente esse: revisar os tópicos que nós vimos aí e que serão abordados na nossa primeira prova, tá? Então, primeira coisa, o primeiro assunto que a gente tratou foi sobre as estruturas cristalinas dos materiais metálicos, né? E aí a gente viu que os átomos, né, que compõem os materiais metálicos, esses átomos eles estão organizados, né? E eles estão organizados como? Eles seguem um padrão de organização, né? E esse padrão ele se repete ao longo de toda a estrutura tridimensional do meu material. Então, esse padrão aí em que os átomos se organizam, né, é chamado de célula unitária, tá? Então, o que é a célula unitária? É uma unidade básica repetitiva que se repete, né, ao longo da estrutura do meu material, tá? Quantos tipos de células unitárias a gente tem? Tem vários, né? A gente tem 7 sistemas cristalinos, né? E aí temos várias possibilidades de células unitárias. As células unitárias que a gente estudou um pouco mais foram essas daí do slide, né? Ficou bom, porque ficou bem resumido aqui o que a gente falou, né? Então, temos a célula unitária cúbica simples, né? Então ela tem o formato cúbico, 1/8 de átomo em cada um dos 8 vértices, e aqui eu tenho as características dela, né? Então, no total eu tenho um átomo para cada célula unitária cúbica simples. A aresta é calculada por 2R, onde R é o raio do átomo, né? O raio atômico. O volume da célula unitária é calculado por 8 vezes o raio ao cubo. E o fator de empacotamento atômico, que é o FeA, o que ele significa mesmo? Ele significa quantos por cento da minha célula unitária estão ocupados por átomos, né? Então, 52% da célula unitária cúbica simples está ocupada por átomos, e os outros 48% são os espacinhos vazios, que a gente chama de interstícios, tá? A gente tem também uma possibilidade que é a cúbica de faces centradas, né, CFC. Então, nessa daqui, além de 1/8 de átomo em cada um dos 8 vértices, eu tenho mais meio átomo em cada uma das 6 faces, totalizando aí 4 átomos por célula unitária. Como que eu calculo a aresta, né? A aresta desse cubo é 2 vezes raiz de 2 vezes R. Importante, ó, esse R aqui ele não está dentro da raiz, tá? Só o 2 está dentro da raiz. O R está fora, tá? O R é o raio, mais uma vez. O volume dessa célula unitária é dado por 16 vezes raiz de 2 vezes R ao cubo. Mais uma vez aqui, o R está fora da raiz, tá? O R é o raio atômico, então, do elemento que eu estou calculando. E o fator de empacotamento atômico para a cúbica de faces centradas é de 0,74, ou seja, 74% de ocupação atômica e 26% então de interstícios, né, que são os espacinhos vazios. A gente também tem a possibilidade da cúbica de corpo centrado, que a gente chama de CCC. Então aqui, além de 1/8 de átomo em cada um dos 8 vértices, eu também tenho um átomo central. Lá no meio tem um átomo inteiro, tá? Totalizando aí 2 átomos por célula unitária. Como eu calculo o valor da aresta desse cubo aqui? 4 vezes R, onde R é o raio atômico, dividido pela raiz de 3. E se eu quiser calcular o volume? 64 vezes R ao cubo, dividido por 3 vezes raiz de 3. Qual é o fator de empacotamento atômico da cúbica de corpo centrado? É de 0,68, ou 68%, com 32% então de interstícios, né, de espacinhos vazios. Por fim, a gente estudou também a hexagonal compacta, né? A hexagonal compacta, então, ela é um prisma, né, de base superior e base inferior, ambas em formato hexagonal. Aqui o que eu tenho? Eu tenho 1/6 de átomo em cada um dos vértices dos hexágonos, tanto superior quanto inferior. Então, 1/6 de átomo em cada um dos vértices, eu tenho 12 vértices. 1/6 vezes 12 vai dar 2 átomos só de vértices. Mais meio átomo na face superior e meio na face inferior, que dá mais inferior, que me dá mais um átomo, mais 3 átomos inteiros aqui entre as duas bases. Então a gente tem 6 átomos para cada célula unitária.
A aresta aqui, né, esse valor aqui de A, eu calculo por 2R, 2 vezes o raio atômico do elemento. C, né, tem uma altura esse prisma que é diferente do valor da aresta. O C, então, ele é calculado por essa formulazinha aqui, ó, 1,633 o valor do A. Então, para calcular a altura, eu preciso necessariamente saber o valor da aresta, tá? E o volume? 24 vezes raiz de 2 vezes R ao cubo. R é o raio atômico e ele está fora aqui da raiz, dentro da raiz só o 2. E ela também tem um fator de empacotamento atômico de 0,74, ou seja, 74% de ocupação, tá? E 26% de espacinhos vazios, que são os interstícios. Bom, um exercício que a gente resolveu, né, o tipo de exercício que a gente resolveu, foi o cálculo de densidade, né? Então, vou mostrar para vocês, relembrar com vocês os passos utilizados nesse cálculo de densidade. Então, a primeira coisa que você vai fazer é calcular a massa da célula unitária. Como que eu calculo a massa da célula unitária? Eu vou multiplicar o número de átomos. Lembra que o número de átomos depende se a estrutura é CFC ou CCC. Se ela é CFC, o número de átomos vai ser 4. Se ela for CCC, o número de átomos vai ser 2. Vezes a massa atômica do elemento que eu estou calculando, dividido pelo número de Avogadro, que é uma constante, é o 6,023 vezes 10 elevado a 23. Não vai mudar, nunca, tá? Calculei a massa, deixo o valor lá guardadinho. Agora a gente vai calcular o volume. Mas antes de calcular o volume, eu tenho que converter o raio atômico do meu elemento. Quase sempre ele vai ser dado em nanômetro, tá? Eu tenho que converter de nanômetro para centímetro. Como que eu faço isso? Primeiro, você vai substituir o N aqui do nanômetro pelo valor numérico dele, que é 10 elevado a menos 9. Então vai ficar alguma coisa vezes 10 elevado a menos 9 metros. Ó, eu tirei o nano e coloquei o 10 a menos 9. E aí agora eu multiplico esse número que está com 10 a menos 9 por 10 ao quadrado. Por quê? Eu tenho 100 centímetros para cada metro. Então, quando eu multiplicar isso daqui por 10 ao quadrado, eu vou obter o meu valor do raio atômico em centímetros, tá? Quase sempre vai ficar 10 elevado a menos 7. Tudo bem? Então, beleza. Aí, já converti, agora sim eu posso fazer o cálculo do volume. Se for uma CFC, o cálculo do volume vai ser essa formulinha aqui, e no lugar do raio, vem o valor que eu converti lá de raio, em centímetros. Se for CCC, vou usar essa formulazinha aqui, no lugar do raio, vem o valor lá do raio convertido, que eu fiz agora há pouco, para centímetros, tá? Por fim, para encerrar, é só calcular a densidade, dividindo a massa que eu calculei no primeiro passo pelo volume que eu calculei aqui no segundo passo, tá? Importante, eu tinha deixado no Moodle um vídeo, né, explicando melhor, detalhadamente, cada estrutura cristalina, né, um vídeo mais completo. Hoje é só uma aula de revisão. Então, assistam também esse vídeo completo que está lá no Moodle, tá? Com a aula falando só de estruturas cristalinas. E resolvam os exercícios da nossa lista, né? Basicamente são exercícios de densidade, tá? Próximo tópico que a gente abordou foi ensaio de tração e propriedades mecânicas. Então a gente começou definindo o que era tração, né? Aliás, o que era tensão. Então tensão vai ser sempre força sobre área, né? Ó, tensão igual a força sobre área. Unidade de tensão, Newton por metro quadrado ou Newton por milímetro quadrado. Lembrando que quando eu tenho Newton por metro quadrado, eu chamo isso de Pascal. Quando eu tenho Newton por milímetro quadrado, eu chamo isso de megapascal, tá? A gente resolveu exercícios mais utilizando o megapascal, tá? Beleza. Se eu gero uma tensão no material, o material ele vai responder se deformando ou não se deformando, né? Então, como que eu calculo a deformação? A tensão é essa letrinha aqui, o sigma minúsculo, se não me engano. E essa outra letra grega é o epsilon, tá? Beleza. Isso daqui indica para mim a deformação. O que é a deformação? Ó, é a relação entre o deslocamento, o alongamento e o comprimento inicial do material. Então, ó, deformação é alongamento sobre comprimento inicial. O que é o alongamento? O alfa é o comprimento final menos o comprimento inicial, tá? Então, a deformação, ela é alongamento, que é LF menos LI, tá aqui, LF menos LI, comprimento final menos comprimento inicial,
dividido pelo comprimento inicial, tá? Então, ó, tanto faz essa formulazinha de cima ou essa formulazinha de baixo, elas dizem a mesma coisa, que deformação é variação do comprimento pelo comprimento inicial. Quando eu vou usar de cima e quando eu vou usar de baixo? A de cima, quando o exercício já me dá o alongamento, né? Aí eu substituo ele ali no lugar do alfa e pronto. Quando o exercício não me dá alongamento, ou ele me pede comprimento final, comprimento inicial, aliás, quando ele me pede comprimento final, principalmente, eu tenho que usar essa daqui de baixo, tá? Então depende do que o exercício me dá de informação e depende do que o exercício me pede. Então a tensão e a deformação, elas vão gerar esse gráfico aqui quando eu faço o ensaio de tração, né? Então eu tenho lá, ó, o resultado do ensaio de tração, que é aquele ensaio onde eu estico o material, é uma curva chamada de tensão-deformação. O que eu tenho aqui nessa curva? Ó? Primeira parte reta a gente chama de região elástica ou de regime elástico. Por quê? Nesse trecho reto aqui, o material ele tem capacidade de recuperação total. Então, se eu parar de aplicar a carga nele, ele recupera as formas e medidas que ele tinha no início, tá? Aí, ó, atingiu o limite de escoamento. O limite de escoamento é a transição entre a região elástica e a região plástica, que a gente chama de região plástica uniforme. Por quê? Aliás, primeiro, o que é plástica? Região plástica. Agora o material, mesmo que eu pare de aplicar força nele, ele não se recupera mais. Ele tem uma deformação permanente, por isso que é deformação plástica. E por que é uniforme? Porque aqui, ó, se eu olhar aqui embaixo, é como se o meu material estivesse se deformando permanentemente, mas ele estivesse se deformando por igual, tá? Continuo meu ensaio, atinjo aqui tensão limite de resistência. O que é a tensão limite de resistência? É a maior tensão que o meu material suporta, o ponto mais alto do gráfico. A partir daqui o gráfico começa a descer e eu entro na região de deformação plástica não uniforme. Por quê? Agora começou o processo de pescoço, né, de empescoçamento ou de estricção do meu material, até o momento que meu material quebra, tá? Aí ele falha. Então isso resumão do ensaio de tração. Quais propriedades eu consigo tirar do ensaio de tração? Primeira delas, resistência mecânica do material. Quanto meu material resiste a uma tentativa de deformação plástica, tá? Rigidez, outra propriedade. Quanto meu material resiste a uma tentativa de deformação elástica. Lembrem que associado à rigidez aqui, nós temos a lei de Hooke. A lei de Hooke é a leizinha que me diz que tensão e deformação são proporcionais enquanto eu estou no regime elástico. Como que eu quantifico a rigidez? Por essa propriedade aqui do material, que é o módulo de elasticidade. Então, ó, tensão é igual a módulo de elasticidade vezes deformação. Essa lei só vale no regime elástico. Passou para a região plástica, posso usar a lei de Hooke? Não, não posso, tá? Quanto maior o módulo de elasticidade do material, mais rígido ele é. Quanto menor, menos rígido ele é. E isso daqui sofre influência da temperatura que o material está, tá? Ductilidade. Quanto o meu material consegue se deformar antes dele quebrar. Se ele deforma muito antes de quebrar, ele é dúctil. Se ele deforma pouco, a gente chama ele de frágil. Lembra que quanto mais resistente o material é, mais frágil ele é também, mais fácil de quebrar ele é. Aí o que acontece? Como que eu calculo a ductilidade? Tem duas possibilidades. Alongamento total, comprimento final menos comprimento inicial sobre comprimento inicial vezes 100, ou porcentagem de redução de área. Área inicial menos área final sobre área inicial vezes 100. Ductilidade. Resiliência. Quanto de energia o meu material consegue armazenar na região elástica e depois liberar. É o caso das molas, né? Então a mola, quando ela está sendo comprimida ou tracionada, ela está armazenando energia, e quando eu paro de tracionar ou de comprimir ela, ela volta à posição inicial e libera essa energia, tá? Como que eu calculo a resiliência? Ó, o módulo de resiliência é a tensão limite de escoamento ao quadrado dividido por 2 vezes o módulo de elasticidade, tá? E por fim a gente tem a tenacidade. O que é a tenacidade? Quanto de energia o material absorve, ele consome até o momento que ele quebra. Então na resiliência ele só armazena, na tenacidade ele usa isso, ele absorve, tá? Muito bem. Tópico 3, mecanismos de aumento de resistência. Então a gente viu que os materiais eles têm um tipo de defeito, que é um defeito que a gente chama linear,
chamado de discordância, né? E as discordâncias, elas vão influenciar e muito o comportamento do meu material. Por quê? Ó, a habilidade que o material tem para se deformar plasticamente depende da habilidade que as discordâncias têm para se mover. Então, deformar o material é necessariamente movimentar as discordâncias. Então, qualquer coisa lá que atrapalhe a movimentação das discordâncias vai aumentar a resistência do meu material, a resistência mecânica e a dureza do meu material. A gente viu que tem 3 possibilidades, pelo menos, para aumentar a resistência mecânica do meu material, pensando, né, nas discordâncias. Primeiro delas, reduzir o tamanho de grão. Então, o material, quando ele está no estado líquido, ele começa a solidificar, ele vai formando lá grãos, né, de material sólido, e quanto menores são esses grãos, mais resistente ao meu material. Por quê? Lembra? Cada contorno de grão é um obstáculo para a movimentação das discordâncias. Então, quanto mais contornos de grão eu tiver, mais obstáculos eu tenho para elas, mais difícil de movimentá-las, ou seja, mais resistente fica o meu material, tá? Então, ó, isso daqui a gente chama de granulação grosseira, quando os grãos são grandes, e aqui a gente chama de granulação refinada, quando eles são bem pequenininhos. Qual que é melhor do ponto de vista de resistência? Esse daqui, né? Quanto menor o grão, mais resistente o material. Quanto maior o grão, menos resistente ao material. Ele acaba ficando mais dúctil, né? Acaba sendo mais fácil de movimentar as discordâncias, então é mais fácil de deformar esse material, tá? Encruamento. O que é o encruamento? É o que a gente chama de trabalho a frio. Preciso congelar o material para deformar ele? Não. Eu vou deformar o meu material a temperatura ambiente. Isso a gente já chama de trabalho a frio, tá? Então, como que eu calculo o encruamento do material? Porcentagem de trabalho a frio. Área inicial menos área deformada dividido por área inicial vezes 100. O que acontece no encruamento? O material ele já tem uma grande quantidade de defeitos, uma grande quantidade de discordâncias. Quando você deforma esse material a frio, a temperatura ambiente, você gera mais discordâncias. Então, como você continua com o mesmo volume de material, uma discordância começa a atrapalhar a outra e aí a resistência aumenta, né? Então, elas encontram dificuldade para se movimentar devido à grande quantidade que tem delas lá na estrutura, né? Então, acaba aumentando a resistência do material, tá? Por fim, a gente tem a solução sólida, né? A formação de uma liga. Então, a minha solução sólida ela pode ser intersticial, que é quando o átomo do meu soluto ocupa um espacinho vazio na rede cristalina do meu solvente, e pode ser substitucional, quando o átomo do meu soluto ocupa uma posição que deveria ser ocupada por um átomo do meu solvente na rede cristalina do solvente, tá? Em ambos os casos, o que acontece? Ó, a adição de um elemento aqui para formar a liga provoca distorções na rede cristalina, ela fica toda tensionada. E essas tensões aí vão influenciar, vão dificultar a movimentação das discordâncias, né? Então, aumento também a resistência do meu material quando eu adiciono outros átomos lá, né? Quando eu formo ligas, tá? Bom, resumo rápido, para a gente lembrar dos principais pontos. Importante, temos lá no Moodle já um videozinho sobre estruturas cristalinas completo, assistam ele. Temos um vídeo lá que eu deixei também, procurem, sobre ensaio de tração e propriedades mecânicas completo, assistam também. Refaçam os exercícios das listas, e acho que é isso, tá bom? Não esqueçam de enviar as listas até a próxima quarta-feira, que é o dia da nossa prova. Eu vou mandar as orientações da prova lá no grupo do WhatsApp, tá bom, gente? Obrigado, bom feriado, aproveitem, descansem, se cuidem e nos vemos na próxima semana, no dia da nossa prova. Até mais.